Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre o princípio da Páscoa. Eu sei que muitos de nós comemoram a Páscoa durante muitos anos, mas talvez a maioria não sabe qual é o verdadeiro significado da Páscoa, qual é o princípio da Páscoa. E para a gente conhecer melhor, profundamente, esses princípios, a gente precisa entender primeiro a história lá no Antigo Testamento. O livro de Êxodo conta a história das pragas que atingiram o povo do Egito por conta da rebeldia de Faraó. E na última praga, Deus dá uma ordem a Moisés e Arão que peguem um cordeiro sem mancha e sem mácula, assem esse mesmo cordeiro e depois comam. E com o sangue desse cordeiro que foi derramado, esse sangue deveria ser passado nos umbrais das casas. Mas antes da gente falar para que serviria esse sangue nos umbrais das casas, a gente tem que entender um pouquinho a cultura do povo egípcio. Na maioria da casa do povo egípcio existia uma porta falsa. Uma porta que eles construíam ali em uma parede, mas era uma porta fictícia, era apenas um desenho. E para que serviria essa porta falsa? Os egípcios acreditavam que, fazendo uma porta falsa, eles enganariam a morte, pois existiam vários deuses ali naquela época, no Antigo Egito, e eles entendiam isso. E por que nós devemos falar sobre cultura? Porque aquele povo de Israel que estava ali sob domínio egípcio, viveu naquela terra há cerca de 215 anos até 400 anos. E durante esse tempo todo, eles começaram a se habituar às práticas egípcias. Então, uma das barreiras que Moisés e Arão iriam ter naquele lugar era tirar essa cultura deles, falar para eles que através do sangue do cordeiro eles iriam enganar o anjo da morte. E para a gente explicar melhor esse assunto, Deus deu essa revelação para Moisés e Arão sobre o cordeiro e sobre o sangue que deveria ser passado nos umbrais das casas, porque a última praga seria essa. O anjo da morte iria passar sobre toda a terra do Egito e iria matar todos os primogênitos. Então eles deveriam passar o sangue do cordeiro que eles comeram assado sobre os umbrais das casas. E o povo israelita obedeceu ao comando de Deus que veio através de Moisés e Arão. E assim o fizeram. E naquele dia, através do sangue do cordeiro passado sobre os umbrais das casas, o povo israelita foi salvo do anjo da morte. E o sangue do cordeiro representou a salvação naquele lugar. E ali aconteceu a primeira Páscoa. E passados muitos anos, Jesus da mesma forma teve que derramar o seu próprio sangue para assim salvar a população do pecado. Por isso que hoje eu e você comemoramos a Páscoa. Não é simplesmente aquele período festivo dos ovos de chocolate, dos coelhinhos, mas esse período para nós cristãos representa muito, porque significa que Jesus morreu na sexta, mas ressuscitou no domingo, ao terceiro dia. E assim teve o triunfo sobre a morte, venceu a morte. E esse é o real significado, que da mesma forma que aconteceu no Antigo Testamento, através do sangue do Cordeiro passado sobre os umbrais das casas, no Novo Testamento, Jesus precisou derramar o seu sangue para que através do seu sangue eu e você pudéssemos ser salvos, pudéssemos ter os nossos pecados perdoados e assim termos o livre acesso ao Pai. Esse é o real significado da nossa Páscoa. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curte, compartilhe e comente. E principalmente, fale para os seus amigos sobre isso, sobre o real significado da Páscoa. E lembre-se, você é mais que um vencedor.